Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao canal onde você sabe de tudo sobre o mundo da construção civil e sobre o mundo corporativo. Então agora, antes da gente começar, vai lá, se inscreve no canal e já clica no sininho para você receber as notificações, porque hoje o papo vai ser bem sério. E aí, como vai? Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu resolvi falar de um tema que geralmente as pessoas não gostam muito de falar, que é a questão dos sentimentos dentro do mundo corporativo. Às vezes a gente acha que o mundo é a mil maravilhas, né? A gente está aí conectado em várias redes sociais, né? Tem N aí no nosso celular e a gente só vê as coisas legais. E o que acontece, né? A gente percebe, tem uma percepção que todo mundo é feliz, que o mundo é belo, que as coisas só acontecem, né, como deveriam acontecer. E a gente precisa normalizar que nem sempre o que está aparecendo lá na rede social é o que efetivamente acontece com as pessoas. A gente precisa entender que a nossa vida, né, o nosso dia a dia, ele acontece oscilações aí de sentimentos. E aí, você pode até falar, ah, isso é coisa de mulherzinha, que não sei o quê. Nada disso. Esse assunto é para tanto para mulher quanto para homem. Não tem nada dessa questão de que, ah, são as mulheres que são mais frágeis, que acham que, né, que se mostram mais. Eu acho que isso é uma coisa que acontece. As mulheres se mostram mais, mas os homens não quer dizer que eles não se sintam tristes também. É importante a gente entender isso, que cada pessoa, né, cada ser humano, eles reagem de um jeito a determinada situação. E essas situações impactam muito no nosso dia a dia. E a gente precisa entender e precisa começar a normalizar essa questão, porque muitas vezes a gente acha que é o tal do mimimi, né? Todo virou moda, né? Tudo que acontece fora do padrão é o tal do mimimi. E na verdade, a gente precisa entender que às vezes a gente não está tão bem, ou acontece alguma coisa com a nossa família, ou alguma coisa com os nossos amigos, ou uma coisa no trabalho que a gente queria que desse certo e não deu tão certo quanto a gente gostaria. E isso gera frustrações, isso gera sentimentos que não são tão legais, e a gente precisa entender que isso faz parte da vida, né? A gente está muito viciado em que tudo precisa ser perfeito e as coisas não são perfeitas. E entender isso, né, que as coisas não são perfeitas, é extremamente difícil no mundo que a gente vive hoje, porque a gente tem que ter uma imagem, né, para todo mundo que nós somos, né, os super-heróis, né, as pessoas perfeitas, né, independente aí de sexo, de gênero, o que for, né, e perfeito e não somente no trabalho, né, perfeito em todos os locais que a gente vive. Não é, a gente não está falando somente no mundo corporativo, né? O mundo corporativo, eu acho que ele amplifica essa questão. Mas isso acontece em todos os ambientes que a gente transita. E aí, o que, que a gente precisa entender, né? Que às vezes não é sobre o que a gente tá fazendo, né? Não é, às vezes a gente está lá, está trabalhando, e aí a gente toma uma patada do coleguinha, né? Eu sou mestra em, em dar umas bolas fora aí, mas aí às vezes a gente, né, às vezes a gente fica pensando, puta, é comigo, né? A pessoa não está muito, tá pegando no meu pé, e às vezes não, às vezes a pessoa ela tá num dia difícil por N coisas, e aí você chega lá cobrando mais uma coisa, e aí você já toma uma patada. A gente precisa começar a verbalizar o que está acontecendo, para a gente minimizar esse tipo de situação. Outra coisa também que a gente precisa, por que a gente precisa também falar? Porque às vezes a gente passa uma imagem que a gente está sendo negligente com algum assunto, que a gente não está prestando muita atenção.
E na verdade, o que que é? A gente está preocupado com alguma situação que está acontecendo com a nossa vida, e aí a gente não expõe isso para as outras pessoas, e aí a gente passa, uma imagem que a gente não está tão, atento àquela situação. E aí isso pode, trazer alguma coisa de ruim, né, para o seu dia a dia. Porque às vezes você está cheio de problemas na sua casa, né, sei lá, o filho está doente, a mãe está com problema, o pai, eh, arrumou alguma coisa também que está te deixando meio confuso, enfim, tem N coisas que pode acontecer aí no dia a dia, que pode te tirar o foco do seu trabalho. Então a gente precisa, normalizar, né, não normatizar, normalizar essa questão da gente falar o que está acontecendo com a gente para as pessoas que estão trabalhando próximas da gente, porque aí fica mais fácil da gente entender o que que o outro pode, eh, dar naquele momento, né, porque às vezes você está tão com a mente tão, em outro lugar, porque você está muito preocupado, que você não consegue focar direito no seu trabalho. E isso precisa ser exposto. A gente precisa, conversar sobre isso para a gente conseguir, lógico, gente, aí a gente precisa entrar naquela seara de ambientes tóxicos, né? A gente sabe que tem empresas que têm ambientes tóxicos e acho que é mais, a gente existe mais ambientes tóxicos do que empresas com culturas mais amistosas, mais amigáveis. Então a gente precisa entender onde a gente está e entender se isso é uma questão que a gente consegue absorver, porque às vezes a gente está num ambiente que a gente não consegue absorver toda essa pressão e a gente começa a ter, assim, esses problemas começam a ficar mais graves, porque aí a gente começa a achar que nós não somos capazes, né? A gente precisa entender isso, porque às vezes você está num ambiente que não está ligado com o que você, com os seus valores, né? Com o que você preza, né? O que você almeja. Então, às vezes você começa a se sentir muito mal porque o ambiente não te proporciona essa leveza, ou um ambiente que te proporciona desenvolver uma criatividade, de desenvolver um trabalho, né, de te dar autonomia, e aí você começa a ter muitas frustrações e você começa a levar isso para o lado pessoal e começa a não focar mesmo no trabalho. Então, a gente começa a ver como as coisas começam a se desenrolar, né. Então a gente precisa mostrar o que que está acontecendo com a gente, para a gente conseguir, eh, falar para os nossos pares e os nossos pares conseguir, ajudar a gente, porque se a gente não sabe o que está acontecendo, a gente vai achar mesmo que a pessoa: "Ai, olha lá, aquela pessoa, ela não dá atenção para aquilo que eu estou falando, né. Eu estou pedindo tal coisa e a pessoa não está, correspondendo", e às vezes ela não está correspondendo porque ela está com um problema muito grave na casa dela, e aí, com certeza, a pessoa não vai conseguir, atender mesmo a expectativa daquele momento. Então, mostrar isso, né, a gente precisa começar a mostrar o que a gente está sentindo, para a gente conseguir ser mais produtivo. E a partir do momento que a gente mostra, né, no começo, gente, isso é uma coisa que falando parece que é fácil, mas é uma das coisas mais difíceis de se fazer. Porque aí o que que acontece? Você se mostra vulnerável, né? Como você vai falar para outra pessoa que você está triste, sendo que e aquela tristeza está impactando no seu trabalho. Isso é uma questão, assim, você precisa confiar muito nas pessoas que trabalham com você, para você conseguir, falar sobre isso. Porque às vezes você está triste por um assunto, né, por um problema, que para o outro é uma coisa assim, gente, né, o outro vai falar assim: "Nossa, mas como assim ela criou um problema, ela está triste por conta disso", né, a outra pessoa tiraria de letra. E aí entra a questão da empatia, né, do outro, não sentir o que você está sentindo, mas ser solidário àquilo que está te
trazendo aquele sentimento ruim. Então, entender isso e criar, né, laços dentro do trabalho, que você possa dividir isso, fica muito mais fácil a gente trabalhar, a gente conseguir ser produtivo, mesmo num momento difícil. E aí a gente precisa ter muito claro que a gente não está falando sobre depressão ou algum outro tipo de transtorno psíquico que precisa de uma medicação. A gente está falando de sentimentos normais que acontecem com o ser humano, porque a gente, essa questão das redes sociais, parece que a gente não pode mais ficar triste, parece que a gente não pode ficar mais irritado, parece que a gente não pode ficar mais ansioso, né? Porque tudo na internet, nas redes sociais, é para falar como a gente pode ser mais feliz, como a gente pode ser menos ansioso, como a gente pode ficar menos irritado. E a gente é ser humano. E ser humano tem todos esses sentimentos. Então, entender que isso faz parte do processo e conseguir se desligar, né, a partir do momento que sai ali do momento de trabalho, é importante para o dia a dia, né, a nossa saúde mental. E é por isso que eu gosto desse tema, né, da gente conversar sobre isso, porque às vezes a gente fica muito focado no problema, e aí esse problema a gente começa a levar para vários outros lugares da nossa vida, e aquele problema ele vai, né, se tornando uma bola de neve, ele vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e a gente não resolve. Às vezes muita gente me pergunta assim: gente, como que você consegue dormir tendo N problemas e N obras na cabeça, né? Você sabe tudo que está acontecendo e aí você dorme. Assim, dormir é uma coisa que nunca na minha vida foi um problema, tipo, encosto dormir. Mas o que eu acho importante é ter algumas válvulas de escape, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de ir para academia e lá eu gosto de conversar com outras pessoas para eu falar coisas que não tenha nada a ver com o mundo da engenharia. Então, isso faz com que a minha cabeça dê uma desligada, né, do período do trabalho e eu chegar em casa, que é nesse meio tempo aí que eu faço meus exercícios. Então, isso me ajuda a dar uma desligada do trabalho. Não que assim, então você chega na sua casa, você nunca pensa na obra. Gente, tem dia que eu tô lá debaixo do chuveiro pensando N coisas assim, né? Se tem um problema, eu fico pensando como que eu posso solucionar aquele problema. Porque faz parte, não é que a gente tem interruptores que a gente vai desligando. A gente vai, eu tento administrar isso, porque e eu tenho comigo, se eu não conseguir descansar, se eu não conseguir desligar, eu não vou conseguir ser produtiva no dia seguinte. E eu não vou conseguir ter uma criatividade tão aguçada quanto eu gostaria de ter. Então eu tento dar essa desligada aí do trabalho. E isso também, assim, por exemplo, eu estou triste com alguma coisa, então vou fazer uma outra coisa que não seja focada naquilo. Estou agora todo dia de manhã, medito, mesmo que eu esteja triste, vou lá, medito, coloco as ideias no lugar para entender o porquê desse sentimento, o que está acontecendo. Porque mesmo um sentimento bom quanto ruim, a gente precisa entender por que a gente sente. Porque às vezes a gente só sente e não descobre a causa. Então a gente fica lá batendo, né, um martelo numa determinada coisa e aquela coisa não é efetivamente a causa. Aquilo é o efeito que está fazendo a gente sentir um determinado sentimento, mas não necessariamente que aquilo é a causa daquele sentimento ruim. Então, o autoconhecer, né? A gente volta de novo para a questão de se autoconhecer, a gente entender como que a gente é. Gente, de novo, não é uma tarefa fácil, isso daí tem gente que faz anos de terapia, eu precisaria fazer terapia pela vida inteira e não faço. Isso é uma coisa que eu preciso, acho que todo mundo precisa fazer. Eu deveria muito, né? Porque com essa vida atribulada aí, a gente começa a colocar um monte de caraminhola na cabeça. Então,
É importante sim fazer terapia. Terapia não é coisa de louco, né. Tem gente aí que fala: "Não, imagina, eu não vou fazer terapia porque eu não sou louco". Gente, terapia não é coisa de louco. Mas você pode ter outros artifícios, você pode conversar com um amigo, uma pessoa que você confia, que já vai te dar uma leveza, uma paz de espírito. Você vai ver que, assim, aquele problema que você achava que era tão grande, não é tão grande assim. Então, esses artifícios, né, que a gente tem, de não ficar ali guardando tudo dentro da gente, né, da cabeça, do coração, isso faz com que fique muito mais pesado o nosso dia, né, a nossa vida, né. Então, vamos abrir o peito, respirar fundo, entender o porquê que a gente está sentindo determinadas coisas, vamos conversar com um amigo, vamos, entender como que a gente pode falar sobre esses sentimentos no nosso ambiente de trabalho para que isso a gente não se sinta tão vulnerável, mas isso também nos ajude a fazer entregas melhores, ou então, se naquele momento você não está conseguindo entregar, você também conseguir expor isso de uma forma que não te prejudique, porque às vezes a gente precisa sim falar para a gente conseguir, né, falar para o outro também, porque aí no momento que você está dividindo isso, você pode pedir ajuda, né? É difícil, às vezes é difícil pedir ajuda, a gente acha que não, mas pedir ajuda, gente, é uma das coisas mais difíceis que existe no mundo corporativo e acho que na vida também, gente. Assim, acho que para pessoas controladoras, então, é muito mais difícil. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo, a gente precisa entender que a vida não é a rede social, né? Não é o comercial de margarina. As pessoas ficam tristes, todo mundo fica triste, gente. Vamos colocar isso na cabeça, que a gente não precisa ficar, é, sabe, olhando aquela rede social e ficando mais triste porque tá todo mundo feliz, tá todo mundo viajando, tá todo mundo postando foto bonita. Hoje tem filtro no Instagram que a gente fica lindo. Então, não é esse o assim, a gente precisa voltar ao que é o normal, a gente precisa saber que tem dias bons e tem dias ruins. E a gente tem que também entender que, assim, o legal mesmo é postar só as coisas boas, gente, ninguém quer ficar vendo lá na rede social o povo chorando, o povo, sabe, aquelas desgraças, ninguém quer ver isso, né. E aí, a gente tem que usar a rede social ao nosso favor, né, assim, a gente tá triste, deixa eu ver aqui uma coisa bonita, né, vamos ver uma foto, assim, alguém postou uma foto bonita, ficar feliz também pelo outro, né, às vezes a gente não percebe isso, mas é importante também a gente ficar feliz pelo outro, né, falar: "Poxa, olha que legal, né, esse meu amigo tá lá, sei lá, fazendo uma viagem super bacana, puta, um dia eu vou fazer isso". Não ficar se lamentando: "Poxa, olha lá, ele conseguiu e eu nunca consigo". A gente precisa começar a ver as coisas de formas diferentes. Então vamos tentar, né, melhorar essa nossa comunicação, que de novo, né, tudo isso daqui volta para soft skills, né? A gente falar sobre comunicação, a gente falar o que a gente está sentindo, né? É uma soft skills, a gente falar sobre autoconhecimento é soft skills. Então, o quanto isso nos ajuda, né? A nossa mente, hoje a gente fala muito sobre saúde mental e soft skills faz muito bem à nossa saúde mental. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo, tenha, percebido quais são, né, essas emoções que você está sentindo. Faz um exercício aí, você, né, fica procura um lugar tranquilo, né, que você gosta de estar e perceba o que que você está sentindo, né. Perceba por que que você está sentindo, né. Faça essas perguntas para você mesma, que você vai perceber que, assim, esse autoconhecimento vai ajudar muito e você também conseguindo dividir isso com outras pessoas, você vai ver o quanto a vida fica mais fácil. Então eu espero que vocês tenham gostado desse assunto e logo logo a gente volta, hein, com um novo vídeo. Então aciona aqui o sininho para você não perder nada aqui no canal. Até mais!